Fala, galera do seu apartamentinho de Copacabana, galera da TV Maldita. Eu tô aqui no meu apartamentinho de Copacabana, da Polônia, onde eu vou começar a turnê de verão com o Wasp, pelos festivais de verão. Hoje a gente teve um dia incrível montando a bateria, tal, recebemos todo o material, tá tudo ok. E amanhã a gente vai fazer o primeiro show. Mas esse vídeo de hoje eu vou falar de 6 coisas a mais, né, que complementam o primeiro vídeo da turnê do Temple of Shadows. Na verdade, o primeiro vídeo, eu vou começar de novo. Fala, galera da TV Maldita, galera do seu apartamentinho de Copacabana. Eu tô aqui no meu apartamentinho de Copacabana da Polônia. E aí eu resolvi fazer esse vídeo inédito para vocês. Amanhã a gente começa a turnê do Wasp de 2025, oficialmente aqui nos festivais de verão. A gente já fez a parte da América do Sul, que a gente foi aí pro Brasil, mas essa parte vai ser mais extensa, vai ser praticamente até o começo de novembro, com pequenos intervalos. Num desses intervalos eu vou aí pro Brasil e vou fazer uma turnê de aulas, então aproveita e marca já a sua aula. Não sei se você viu já a história do vídeo, da minha história com a música Seguindo no Trem Azul. Ali eu te conto a importância de um professor que saiba te dar aula. Então, galera, é o seguinte, aqui nesse vídeo eu vou falar de 10 coisas. Na verdade, esse aqui é um complemento do primeiro vídeo, né? O primeiro vídeo foi sobre, né, 10 coisas que talvez você não saiba sobre o Temple of Shadows. E aqui, com certeza, tem algumas coisas que eu vou te falar que você não, tenho certeza que você não sabe, tá? Então tem um outro vídeo que é o vídeo, né, o primeiro vídeo, que é o vídeo principal, e esse aqui é só tipo um chorinho, o chorinho do teu milkshake. Então vai ser eu separei 6 perguntas para você. Então já vou começar com 2 pés nos peitos aí, tá? Então, você sabia que não era para ser a Sabine Edelsbacher cantando, e sim a Floor Jansen, que na época ela estava tocando numa banda chamada, que era a banda dela, né, After Forever, e ela estava prestes a fazer a participação naquele projeto com o... como é que é mesmo? O nome daquele projeto espacial, Iron, né? Iron, é isso aí. Então, depois eu vi ela cantando lá e achei até muito mais legal do que esse material da banda própria dela, né? Que era, eu acho que pode ser que eu fale uma besteira, porque eu nunca conheci muito bem o som do Nightwish, né? Mas possivelmente o Nightwish já era grande naquela época e a banda dela buscava alguma coisa similar com o tipo de música, né? Por ser uma cantora que mais tarde acabou indo pro Nightwish. Enfim, misturei inglês aqui, foi tipo coisa muito burra assim. Obrigado. Então, aí seguinte, eu me lembro que quando a gente estava no meio do Temple of Shadows, assim, já fazendo as músicas, o Rafael começou com essas ideias, né, de falar assim, puta, eu acho que pra essa música eu vou chamar tal pessoa, pra essa música eu vou chamar tal pessoa, tal. Então já tinha meio que desenhado quem que ia fazer o quê, e para essa música, né, especialmente a No Pain for the Dead, né, ia ser a Floor Jansen cantando, né, e aí acabou não rolando. Eu não sei, parece que foi alguma coisa mal resolvida, assim. Eu acho que o Dennis já tinha trabalhado com a Sabine, e aí ela pegou e ele meio que atravessou, falou, não, tem essa menina aqui que é muito mais legal. Naquela época a Floor Jansen, ela estava ainda, né, com a banda solo, com a banda própria dela, né? Então assim, não era um nome expressivo como é hoje em dia, ou então a partir do momento que ela entrou no Nightwish, né? Então eu sei que, eu me lembro do Rafael falando assim, puta cara, deu um mal-estar assim, porque a Floor não ficou muito feliz, porque ela sabia do potencial que tinha o Angra, né? E especialmente o Angra vindo do disco Rebirth com a turnê, ia ser uma grande exposição para ela, né? Em outras partes do mundo. Então ela não ficou muito feliz, não. O Rafael só falou que a gente encontrou eles em algum festival, alguma coisa que ela foi assistir,
E aí o Rafael teve chance de falar com ela. Eu sei que no final o papo, né, que ela estava na expectativa, disse que aí a gente já estava fazendo a turnê do Temple of Shadows, né? E aí o Rafael falou assim, puta, ela ficou meio chateada assim, e ela só falou assim, very strange, muito estranho esse desencontro nosso, porque pra mim já estava certo. Então, isso é uma coisa que você não sabia com certeza. Isso me leva à pergunta número 2, né? A participação do Hansi Kusch no Japão, no nosso show. A gente estava lá fazendo, fazendo uma turnê, né? Angra e Blind Guardian. E aí o Angra era maior do que o Blind Guardian lá. E aí a gente, nos primeiros shows a gente tocou fechando. E depois, na segunda metade da turnê, a gente ia intercalando, né? Uma banda tocava antes, outra banda tocava depois. Tem inclusive uma foto muito legal que acabou saindo na Burn Magazine, com as duas bandas juntas e tal. Foi uma turnê tranquila. Como o Hansi Kusch, ele tinha gravado a música... Puta, e agora, hein? Como é que eu vou lembrar essa música agora? Vamos lá... Winds of Destination, ele tinha gravado e logicamente que ele nunca tinha cantado a música. Aí a gente passou na passagem de som a música antes de tocar a primeira vez, e ele meio que se atravessou naquela parte depois da parte instrumental inteira que volta no riff, né? Aí ele se atrapalhava, né? Na passagem de som, ele se atrapalhou na hora de entrar. Aí ele falou assim, Aquiles, como que dá pra gente fazer entre eu e você, cara? Porque assim, se eu atrapalhar ali, eu posso atrapalhar a galera inteira da banda e eu não quero. Aí eu falei assim, bom, nessa parte então você vem na frente da batera que vai ter essa virada. Aí tem 3 notas, aí você entra, né? Aí dancing, tá, então beleza. Aí a gente treinou algumas vezes no andamento, e aí ele chegou na hora de tocar a música no show e foi perfeito, né? Cara, muito macaco velho, profícia, chegou na hora, eu falei, cara, o cara vai estar na euforia, todos os shows sold out, né? Ele não vai nem se lembrar disso. Mas ele lembrou, chegou na frente da bateria, eu toquei exatamente, ele entendeu e foi uma maravilha. E a partir daquele dia daí, ele sabia que ele tinha que ficar de olho na caixa, na caixada. Então, essa é uma história verídica que aconteceu de verdade. Essa aqui, essa pergunta número 3, com certeza você também não sabe. Tenho certeza que você não sabe. A Wishing Well era para ser 2 músicas do Edu. Eu acho que tinha tipo o verso era de uma música que o Edu tinha mostrado e o refrão era da Wishing Well. E aí o Kiko falou, cara, essa música ficou bem legal, mas é tipo uma nova versão de Heroes of Sand. As duas são. Por que você não junta as duas, né? Não sei se você se importa de tipo fazer isso, porque eu acho que pode ser que a música fique ainda mais forte, né? O Edu não ligou muito, né? Aí a única coisa foi que ao invés de ter 2 músicas, que talvez só iria entrar uma, ele juntou as 2 músicas e realmente ficou uma música forte. Então todos aqueles arranjos que você ouve no disco, que tem bastante coisa de bateria, de como... Foi uma das primeiras músicas que eu acho que eu toquei o primeiro verso com levada de ride, né? Ao invés de, geralmente é chimbal, né? E aí a levada do refrão depois, né? É chimbal e ride, né? Geralmente a galera vai pro refrão porque abre a música, cresce e tal, mas nessa música a primeira levada do verso, né? Quando entra a voz, foi com o ride, com umas levadas de tom tribal, assim, que ficou muito legal, diferenciou a música, né? Então, assim, essa ideia já veio desde o começo, assim, na hora da gente tocar, porque era uma forma que geralmente eu que definia os arranjos da forma que eu achava, né? E aí, quando eu tava muito fora da caixinha, os caras, cara, eu acho que tem que ser mais dentro dessa ideia aqui e tal, então, mas eu tinha essa liberdade de, tipo, trazer umas ideias novas, e foi por isso que a levada de Wishing Well ficou tão bacana. Então, Wishing Well era para ser 2 músicas, e aí juntou e ficou uma música só,
mas naquela época o acordo sempre foi, né, do Angra, 50% é música e 50% é voz. Então eu acho que o Rafael fez a letra dessa música, ele acabou ficando com 50% e o Edu ficou com 50%, mas publicando na editora Hack Beat Low tinha um outro acordo que agora não vou falar porque pode ser que eu fale uma coisa que realmente não aconteceu como eu estou imaginando, ou então que pode ter sido reacordado depois de tantos anos, uma vez que o Edu entrou em acordo com o restante da banda, né, para essa liberação dessas músicas. Então é isso que eu posso te falar. A Wishing Well era para ser 2 músicas e acabou virando uma puta música. Falei palavrão. Aqui me leva para a pergunta número 4, que é a gravação do clipe da Wishing Well. Vocês devem ter se perguntado, né? Quando me falaram assim, puta, vai ser no ar livre, uma locação que foi caro naquela época o clipe, né? Foi bastante caro pra gente fazer o clipe e a gente tinha que ter certeza que não ia chover, né? Porque assim, se chovesse ia dar a merda toda. Eu sei que depois vendo o clipe, né? Assim, teve uma coisa ali que me incomodou um pouco, porque a primeira parte do clipe eu não vi, né? E essas coisas não eram discutidas com a gente, né? Ó, o que você acha? Eu vou usar um negócio do tipo um santo, tipo uma seita, tal. Eu me lembro que a minha mãe, que é evangélica, né? Na época que ela viu o clipe, ela me ligou imediatamente: Aquiles, essas coisas de santo, não sei o quê. E aí eu falei pra ela exatamente o que eu vou falar pra vocês agora, né? Falei assim: não, mas é que mãezinha, é que a música não é minha, tal, eu não, né, também fiquei sabendo depois, só vi essas coisas depois, essa parte da gravação inicial era só o menino que era ator, tal, então eu não fiz parte disso, tal. Enfim, mas o que mais chamou a atenção nesse clipe, eu vou te contar por que agora, foram aquelas madeiras embaixo dos instrumentos, né? Ou seja, cada um ficou com a sua plataforma dos Jetsons ali, e aí a gente chegou a cogitar de colocar a bateria diretamente no chão, mas assim, o terreno era muito acidentado, né? Tipo, era muito ruim. E aí eu falei, cara, não dá nem pra montar a bateria, vai ficar tudo torto, batendo as coisas. Naquela época acho que eu já tava usando hack, eu acho. Sim, já tava usando hack e tal. E aí eu sei que a gente teve que optar por colocar aquelas plataformas ali, umas placas, né, embaixo. Uma coisa que não foi pensada na pré, né. E aí eu sei que daí quando começou a filmar, o cara que estava dirigindo, que era um cara que já tinha feito um monte de clipe pra MTV, falou: cara, isso tá meio estranho, melhor a gente botar uma plataforma para cada um, para fazer par com a plataforma, né, o praticável que não era bem um praticável, né? Que era o praticável, ele não era um praticável, ele era tipo um nivelador de terrenos para conseguir montar a bateria lá na frente, né? E eu me lembro que tinha uma casa que era bem longe, né? Bem longe de onde ia ser a gravação do clipe da banda, e o som também, tipo, a gente não fez a pré-produção de como fazer, entendeu? Hoje em dia, quando eu vou gravar clipe, eu mesmo levo meu próprio som que eu tenho, né? Entendeu? E aí, tipo, tô recebendo mensagem aqui, por isso que eu tô vendo. E aí, a gente não sabia como fazer, né? Mas hoje em dia, quando eu vou gravar clipe, eu meto um clique junto com a música para todo mundo saber onde é que tá, né? Contagem e tal, tudo. Naquela época, naquele dia tava tipo ventando muito, a gente ficou em cima lá do morro, e aí o som ainda junto com o vento oscilava pra caralho, assim, era difícil manter o tempo para conseguir tocar e o som era muito baixo, né? Mas se você for pensar que o clipe de Pra Frente Brasil a gente gravou com um radinho desse tamanho, pequenininho, esse foi pior ainda. A gente vai aprendendo a como fazer as coisas, né? Mas naquela época era difícil. Já quando a gente foi gravar o Call Me in the Name of Death do Hangar, a gente levou um puta de um PA grandão, a banda tocou alto, com o clique, né? E aí eu puxava também um ponto pro meu fone, porque daí eu ouvia a música, o clique, e eu sabia a música, né? Decor, então era muito mais fácil para tocar igual. Enfim,
esse clipe depois, assim, ele foi motivo de muita discussão na banda, né? Porque daí, tipo, teve gente na banda que não gostou depois, queria tirar na pós-produção o povo que estava na frente da bateria, porque não tinha nada a ver com o clipe. Eu sempre tinha uma coisa que, tipo, você ficava apreensivo assim de, putz, será que isso vai dar um estresse e tal? E talvez eu nem fique sabendo disso, e aí pode ser que isso acabe ficando assim como eles decidirem, né? Então sempre tinha esse negócio assim que era meio medonho, assim, que eu não sabia muito bem como lidar com isso, né? E até onde que eu poderia ir. Deixa eu tomar uma aguinha de shopping, obrigado. Então, essa é a verdadeira história dos tablados da Wishing Well, né? E aí, isso eu já respondi, né, a pergunta 4, né, da gravação do clipe, que aconteceram essas coisas que eu não sabia que ia ter santo, que ia ter tipo um culto assim, né? E geralmente era o Rafael que dirigia isso mais junto com as pessoas que iam fazer, junto com os diretores, né? Mas com certeza o Kiko estava alinhado com essas ideias aí. E aí, se você quer ver, tem umas fitas minhas, né, de bastidores desse videoclipe aqui no meu canal. Pode olhar que eu acho que está aberto. Se não estiver aberto, você vai ter que se tornar membro. Torne-se membro do canal para o seu membro ser tratado de forma legal. É isso aí. Então vamos para pergunta 5. A minha adoração por Morningstar. Então, essa foi uma música assim que eu me lembro que quando eu comecei a fazer o ensaio, a gente montou a bateria num canto, mais para deixar mais espaço para a galera ficar no outro. E aí eu me lembro que quando estava finalizando essa música, a bateria já tinha voltado para o lugar inicial, que era numa das paredes, né? Tipo, imagine um corredor assim, né? Comprido assim, reto. Às vezes a bateria ficava aqui, às vezes a bateria ficava aqui e os caras ficavam na minha frente aqui ou na minha frente aqui com a bateria lá. Quando a gente começou a fazer a pré do Temple of Shadows, a bateria foi para esse canto e aqui já não tinha mais espaço, tinha só um banheiro para cá. Então ficou ali um tempo. E aí eu me lembro que quando o Kiko mostrou a música, cara, tipo, eu não gostei de cara, assim, da música, né? E eu acho, né, que os arranjos de bateria dessa música não ficaram legais mesmo. Aquela parte lá do solo, isso aí 100% Jim Castronovo, a parte do ride, mas aquela parte dos tons eu nunca, mas foi tipo a última música a ser arranjada, então tava meio que assim, última música antes da Spread Your Fire, né? Lembrando bem que eu já falei isso no outro vídeo, que era para não ter a Spread Your Fire, e ela foi feita no último dia. Então nos penúltimos dias foi me apresentado a Morningstar e eu realmente não gostei. E eu me lembro que tinha uma parte que o Kiko cantava Somehow I Know, não sei o que, e, né, e essa parte acabou não entrando, né? E aí eu sempre me lembro da cara do Kiko cantando essa parte, né? E ele adorava essa música porque tinha um monte de progressões mais cabeça, assim, de música brasileira e tal. E eu tava mais afim de tocar Temple of Hate, Angels and Demons, Winds, porque eram músicas que eram mais metal, né? Eu até falei isso, né, que a Waiting Silence foi uma música assim que no começo a gente chamava ela de Titãs e que eu não curtia muito. Mas, vou até fazer um adendo aqui, então, tipo, essa é minha história com a Morningstar, eu nunca gostei. E todas as vezes que eu toco, eu me lembro disso, né, de um pôr do sol, de um final de tarde, e aí eu tava tocando nessa primeira parte, onde estava a bateria, porque assim, a música, ela foi me apresentada bem no começo da sessão, porque eu me lembro de eu tocando nesse lugar, nessa posição inicial da bateria, mas eu também me lembro finalizando os arranjos na posição final da bateria. Então parecia que essa música era tipo uma herpes, ficava indo e voltando, entendeu? Ela ia e voltava, tipo couro de pica, vai e volta.
E aí eu me lembro que essa música eu não gostei. E aí eu me lembro que a gente até criou uma brincadeira, né, de Joselito de quinta série, né, e que aí o refrão, né, a gente falava chato pra chuchu, nananana, né, a gente ficava, eu não vou falar quem era a outra pessoa também que falava, que daí eu vou expor essa pessoa aqui também, e aí pode ter mais probleminhas de shopping. Enfim, a Morningstar nunca foi uma música, nem quando eu voltei a tocar ela com o Edu, quando a gente gravou o DVD Temple of Shadows in Concert, essa música tocar não era legal, e eu acabei fazendo uma versão um pouco diferente, mais no final, colocando mais viradas antes de chegar só a orquestra, para ver se eu ia fazer de uma forma essa música ficar mais interessante para mim. Eu sei que vocês amam a música, eu sei que vocês amam o disco inteiro, né, mas não é a minha música assim que eu acho mais legal tocar. Tem uma outra música que me foi apresentada assim, eu me lembro do dia que o Rafael tocou essa música, né, foi a No Pain for the Dead. Ele tocou naquele MDzinho da Yamaha dele, a música inteira pronta, sem bateria, sem ideia de levar nada. E aí ele falou, aqui vai entrar uma orquestra. Então o Rafael já tinha essas ideias de como que as músicas tinham que ser, né? Então qualquer ideia que tirasse aquilo da música, do caminho da música, iria atrapalhar um pouco, entendeu? E aí, como compositor, ele já sabia qual que era o resultado que ele queria. Então, a No Pain for the Dead, eu me lembro que foi uma música que quando eu escutei, falei, caralho, olha que foda. E a No Pain for the Dead, ela tem uma levada que é de uma música, de algumas músicas da banda Plebe Hood. Acredite se quiser, tuts, tatuts, tutá, tuts, tatuts, tus, tarats, tu, tatu. Isso aqui era o Gucci, baterista do Plebe Hood, que fazia muito esse negócio de abrir o chimbal, né? Tuts, tatats, e depois dar um prato. Tuts, tatats, tuts, tatuts. Então, essa foi tipo, essa música, apesar de ela ser uma música simples, ela foi uma forma de eu revisitar essas ideias básicas que eu sempre tive do rock nacional dentro do meu estilo de tocar. Então agora quando você for ouvir a música, você vai se lembrar disso, que foi uma ideia da banda Plebe Hood, né? E eu acho que da música Proteção da Plebe Hood. E tudo isso para sua proteção. Então escuta lá que você vai ouvir exatamente essa levada. Então acabei falando 7, né, perguntas até agora, 7 tópicos, que foi essa parte da No Pain for the Dead. E agora, então, vamos para o início da tour, né? Então, que era a pergunta 6, mas que acabou entrando nessa outra, né? Então, virou a 6 e agora o início da tour foi a pergunta 7, né? E aí eu me lembro que eu fiz uma coisa muito legal para todo mundo da banda, né? Como eu estava muito nesse negócio querendo profissionalizar mais a banda e ser mais cuidar da imagem da banda profissional na estrada, eu convenci os caras a gente comprar 4 praticáveis de bateria da Rosco, daqueles que você tem de 1 metro e você pode subir e descer eles, né, de 20 em 20. Então ficava 3x2 a bateria, tinha mais um atrás para botar um monitor. E aí também botei uma pilha na rapaziada pra gente comprar aqueles biombos de alumínio maiores, que era tipo uma simulação do que era um palco do Live After Death, do Iron Maiden, aqueles biombos com as artes assim, né? Se você olhar os biombos da turnê do Rebirth, chega a dar dó, assim, tipo, fizeram com cano de PVC desmontável. E aí, tipo, às vezes quando tava em lugar aberto, festival, que entrava vento e tal, derrubava os biombos, eu olhava aquilo da bateria e falei, não, acho que não tá acontecendo, puta. Aí quando a gente fez esses biombos de alumínio, aí a gente conseguia trocar ainda o cenário do pano 2 vezes no show. Então, assim, começou a crescer mais. E
começando a crescer mais, a gente também começou a ter um pouco mais de problemas, né? Tipo assim, porra, se você comprou um praticável que era uma puta de uma grana e todo mundo da banda tava pagando aquele praticável, porque naquela época a gente recebia percentual dos shows, então a gente ia batendo aquilo conforme os pagamentos iam sendo feitos, a gente nunca comprou nada à vista ali na banda, então a gente ia batendo conforme a despesa ia sendo paga, né? Então, pra mim era normal, assim, tipo, porra, a bateria, vamos deixar ela no alto pra ficar um visual mais bacana no palco, tal, não sei o que. Aí começou aquele tipo de coisa que não era mais tão legal. E eu entendo por parte do público, assim, porra, as pessoas queriam ver se a banda ia tocar bem, Temple of Hate, né? Angels and Demons, Pedal of Fire, todas essas músicas que são difíceis de tocar até hoje, né? Imagine há 20 anos atrás, né? Era mais difícil ainda. E tinha menos gente habilitada, capacitada para tocar as músicas. Então você vê aquele show ali ao vivo, você vê nota por nota e tal, era uma coisa impressionante. Então, pô, no final da Temple of Hate, né, era natural levantar a mão, se levantar da bateria para saudar o público, e o público, carinhoso e fofo, como sempre foi, via aquilo como, pô, aquele Salatai da bateria levantou, aí vamos começar a gritar o nome dele. Então isso acabou causando alguns probleminhas de shopping, né, que nem vale a pena entrar, porque vocês já ouviram isso tudo tantas vezes, tal. Então vocês já sabem o que aconteceu depois, né? Mas depois dessa segunda parte da turnê do Temple of Shadows foi tipo, já foi um pesadelo, assim, tipo, o que vai acontecer hoje? Mas isso é motivo para um outro vídeo, talvez. Eu já fiquei pensando assim, cara, será que eu faço um vídeo sobre o Aurora Consurgence? Porque o Aurora Consurgence tem muito a minha visão, não só a minha, mas da minha família lá em casa, porque esse disco foi concebido dentro de casa, né? Ele não foi um disco que foi feito na casa do Kiko. Na verdade, começou de uma forma despretensiosa. O Kiko um dia ele me ligou e falou, meu, você vai ter workshop, você vai tipo, fazer umas coisas aí? Eu falei, não, agora não, tal. Falou, meu, você quer vir aqui em casa, tal? Porque eu quero, assim, não é nem pra fazer tipo uma música nova, nem nada. É só pra te mostrar umas ideias aí, tá? Beleza? Eu falei, tá, beleza. Mas vem aqui em casa que eu tô com a bateria montada. Ah, já tá pronto o teu estúdio? Tá? É, já tá pronto o meu estúdio. E assim que começou o disco Aurora Consurgence. Na verdade, o Kiko, ele queria me mostrar umas ideias, ele mostrou. E aí eu falei assim, eu dei umas ideias de tocar, e aí eu me lembro que ele pegou e falou assim, meu, faz assim então, eu vou gravar uma guia, que nem a gente fez com Running Alone, de CD e clique, e aí você grava aqui nesse teu sistema que você tem aqui de gravação, que era tipo um MD, eu botava um trigger no bumbo e 2 overs para pegar a bateria inteira e dar pra gente fazer uma demo legal. E aí, então esse disco, o Aurora, ele foi inteiro concebido na minha casa, né? E nessa época o Antônio Pirani, que era o nosso empresário, ele teve um infarto, então o Kiko e o Rafael meio que tiveram que tomar as decisões, e foi ali que a gente tomou a decisão mais errada, que foi, vamos aproveitar que a gente já começou, e o Kiko tinha me dito isso, né? Não, só quero mostrar umas ideias, tal, não sei o que. E aí ele me mostrou as ideias, gravou, eu gravei umas bateras, levei pra ele escutou lá no som dele, e ele falou assim, pô, tem umas partes que estão bem legais, mas tem outras partes que eu acho que eu queria mais perto da demo. Então assim, tá, mas aí quando a gente começar, a gente define isso, né? Só que aí começou muito assim em cima, e aí os problemas foram aparecendo. Eu me lembro que uma das partes mais legais desse processo da composição do Aurora Consurgence foi que a gente tava nesse negócio perto da Copa, né? E aí a gente tava trocando figurinha, literalmente trocando figurinha. A gente tinha álbuns e tal, então esse momento assim do café lá em casa, a gente comprava coisa na padaria, a Zezé fazia um café, e a gente ia praticamente de segunda a sexta, e foi nessa época também que teve aquele negócio de,
Eu tenho medo de falar o nome, tenho medo de ser repreendido, mas alguma coisa que as pessoas não podiam ficar na rua. Eram tipo facções que falavam assim, ó, hoje ninguém fica na rua até tal hora, então eu me lembro que os caras tinham que vazar porque eles tinham que chegar em casa nesse meio termo, antes que acontecesse, antes que você não pudesse estar na rua. Com certeza você vai se lembrar e você vai saber os nomes certos, mas nessa época de cancelamentos, que você não pode falar as coisas, eu acho melhor não misturar as coisas. Então é isso, galera, acabei falando um pouquinho do Aurora, né? Ele foi concebido de uma forma assim, que começou com, eu só tenho umas ideias, quero ver como é que você vai interpretar, e aí acabou a gente atropelando e começando um processo de um disco novo que foi desgastante pra caralho. Aconteceu tanta coisa diferente nessa época, eu tava lá em casa e eu via tudo, né? Então assim, possivelmente eu não vou fazer um vídeo sobre isso, porque isso vai me levar para uma época que estava muito ruim, assim, tudo na banda, e eu acho que na vida de todo mundo que estava na banda a gente sentia isso, que a banda estava despedaçada, e tem um monte de coisas que eu gostaria de não falar, entendeu? Eu acho que eu não vou me sentir bem falando depois de tanto tempo, então possivelmente isso aqui é o máximo que você vai ter sobre o disco Aurora com Surgens, tá? Então, só para você ter uma ideia, né? A gravação do Aurora, ela foi feita em 3 dias e meio. 3 dias e meio, a gente tinha reservado 6 dias. Eu gravei com tanta pressa assim que o Denis, tá bom isso aqui. Então tem um monte de vídeos aqui no meu canal também sobre esses takes, não os takes finais da gravação, mas os takes que eu tô aquecendo, então que eu toco inteira a música e tal. Esses takes tem, mas a gravação realmente não tinha como fazer porque era muito picado, o Denis gostava de parte a parte, então eu não tinha fita para colocar isso aí. Se fosse um SD card igual essa GoPro aqui, eu ia ter muito mais coisas, mas era tudo fitinha, e quem comprava as fitas era eu, não era a banda. Então por isso que tem muita coisa aqui nesse canal, exclusivo para membros, que eram das minhas fitas. Então é isso, galera, obrigado, e muito em breve tem mais um vídeo. Deixa o teu like, vai ajudar o canal, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. Valeu!